Eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia na carta que Paulo, apóstolo, escreve a uma comunidade na província da Ásia Menor, a comunidade de Colosso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24, tá? Dela me tornei ministro de acordo com responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos ou àqueles que creem. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo ser humano perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que já foi dito, cantado, pela sua manifestação em nós aqui, nesse ambiente, pelas ofertas que foram entregues. Nós sabemos que nós devemos ser bons mordomos, Senhor, e nós te pedimos sabedoria e discernimento para administrar e colocá-las em favor do seu reino, para o bem de muitos, para a sua glória, Deus. E nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando através da reflexão da sua palavra. É no nome do seu Filho Jesus que eu peço que ela nos transforme através da atuação do seu Espírito em nós. Amém. Amém. Nós, nesse mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a igreja e vamos continuar refletindo durante todo o mês sobre a igreja. No mês passado, por exemplo, na semana passada, nós falamos, por exemplo, da igreja como um lugar pedagógico onde Deus nos ensina a trabalhar as diferenças e construir humanidade. Nós falamos de uma ética da convivência, da coexistência, diante de tantas diferenças, de tantas histórias, de tantas pessoas em lugares diferentes em sua fé, que convivem juntas, né? E nós dissemos que nós podemos aprender aqui para viver em qualquer lugar da nossa vida, a viver com as diferenças, construindo a nossa humanidade. E a minha intenção em refletir sobre igreja é fazer com que cada vez mais a gente entenda não somente a importância da igreja, mas também o sentido de nós sermos o que somos, igreja, de nós fazermos aquilo que fazemos de fato. Nós temos, eu disse a semana passada, muitas maneiras de definir igreja. A gente pode entender a igreja como uma instituição religiosa. Quando a gente olha para uma placa de uma igreja batista, a gente tem uma instituição. Igreja católica, a gente tem outra instituição. Igreja metodista, igreja universal. Nós temos instituições religiosas que se organizam no espaço, que têm um costume, que têm confissões de fé, e que todas acreditam em Cristo. Essa é uma instituição. Por mais que seja paradoxal pensar em igreja como uma instituição, nós precisamos da instituição, porque a instituição igreja, ela nos ajuda
na transmissão da fé, a nós nos reunirmos, a nós pensarmos, a nós trabalharmos a nossa solidariedade. A instituição é aquilo que permanece. Nós temos 70 anos como instituição e muitas pessoas passaram por aqui. Algumas já estão com Deus, outras se mudaram, mas a instituição permanece para a transmissão da palavra e por isso a gente se reúne. A gente pode entender a igreja também como o corpo místico de Cristo, que está distribuído no mundo todo, que são os grupos de todos os cristãos e cristãs que se reúnem e com uma missão, justamente de proclamar o Evangelho, e ali também desfrutam da sua espiritualidade, do amor de Deus, da graça de Deus, e trabalham ali a espiritualidade. Então esse corpo de várias igrejas reunidas, na verdade, formam todo um corpo em que Jesus é o cabeça e o corpo místico de Cristo, a igreja. Mas nós também podemos entender a igreja como nós aqui, uma comunidade de fé em um bairro, uma comunidade que a gente chama de igreja local, e que se reúne com uma missão diante da experiência que nós tivemos de fé com Jesus o Cristo, e nos reunimos como uma missão. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a religião cristã é uma religião, ou a religião que tem a maior expressão numérica no mundo. Nós somos a maior religião do mundo. E eu não sei se vocês já ouviram dados, estatísticas, de que nós, aqui no Brasil, também somos a maior religião. Nós, protestantes, quando a gente separa os católicos dos protestantes e toda a constelação que há no protestantismo, nós somos, já fomos minoria, mas as estatísticas dizem que em alguns anos, em algumas dezenas de anos talvez, nós seremos uma hegemonia. Nós seremos a totalidade da religião no Brasil. E eu não sei como que você entende isso. Eu não sei o que isso te causa quando você ouve essa estatística, mas a mim cria um pouco um receio, uma angústia. E eu vou dizer por quê. Porque a sensação que eu tenho quando eu olho para a história da igreja é de que todas as vezes que ela foi profundamente movimentada por grandes números, ela teve uma maior chance de se perder no exercício da sua missão. Nós evangélicos hoje, por exemplo, somos atores políticos. Vocês estão vendo, nós temos uma força de, se não decidir, de influenciar uma eleição. Então, nós somos disputados hoje pelos políticos, por todos os lados, nós viramos bandeira, e isso seduz muita gente, porque, afinal de contas, poucas coisas corrompem o coração humano como a aproximação do poder. Não é o que dizem? Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Porque o poder, ele não transforma a pessoa, o poder revela a pessoa, quem ela é. Poder. E todas as vezes que a igreja acabou se envolvendo com estruturas de poder, ela acabou traindo a sua vocação, como um camaleão. A igreja foi constantiniana sobre o Império Romano com Constantino, quando Constantino torna a religião cristã a religião oficial do Império. E ela deixa de servir a Deus e começa a servir o imperador. Ela foi monarquista sobre a monarquia, ela foi republicana sobre a república, ela foi hitlerista sobre o poder de Hitler. Então, todas as vezes que a igreja começa a se envolver com o poder, a igreja que deveria privilegiar o poder do amor, acaba sendo seduzida pelo amor ao poder. E a sua história, quando ela corrompe a sua vocação, quando ela serve estruturas de poder, ela acaba, na sua história, justificando aquilo que é injustificável. Por exemplo, a igreja, na história, apoiou a escravidão. A igreja apoiou o colonialismo, a igreja apoiou o apartheid, a igreja apoiou o antissemitismo, a igreja apoiou a teologia da prosperidade.
né? Então, é uma traição da sua vocação. É como se a igreja traísse a própria missão entregue pelo Cristo, né? Porque uma comunidade, uma instituição que foi chamada, vocacionada para fazer o bem, acaba pela instrumentalização do poder, demonstrando o que há de pior no ser humano, por vezes. Então, não foi sem motivo que um teólogo do século passado, chamado John Stott, disse nos comentários que ele faz do livro de Apocalipse, que a igreja sempre foi mais forte nas épocas em que ela foi mais perseguida. Isso não é um estímulo para que a gente seja perseguido, lógico que não, mas é uma provocação para que a gente pense no fato de que quando nós estamos nesse lugar extremamente confortável, sabe, onde nós estamos dominando, onde nós estamos com força e com poder, aonde quer que seja nesse mundo, nesses momentos, nós temos maiores chances de nos desviarmos da nossa missão, de desviarmos os nossos olhares, os nossos pés do exercício da missão da igreja nesse mundo. E a grande questão para a gente nessa noite é justamente essa: qual é a missão da igreja no mundo? Para que igreja? Por que igreja? Por que nós nos reunimos e nos organizamos como igreja? Se perguntassem para você hoje, né, por que a igreja existe no mundo, o que você responderia? O que você diria? Por que igreja? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante, não só para a gente entender o que a gente está fazendo, mas sobretudo num tempo como o nosso, num cenário religioso onde há todas essas projeções feitas por estudiosos em relação à igreja evangélica. Eu acho que é importante que a gente se debruce sobre essa questão. Qual é o nosso papel nesse mundo? Qual é? Se as pessoas se aproximarem da gente e perguntarem: vocês estão aqui por quê, hein? O que vocês estão fazendo? Por que vocês se reúnem? De que forma você responderia? E é uma pergunta que eu fiz para mim e eu faço para vocês também nessa noite. Qual é o seu projeto como igreja? Porque você e eu, nós somos a igreja, essa comunidade de fé que representa não somente institucionalmente a religião cristã, mas representa a presença de Jesus Cristo no mundo. Qual é o nosso papel? A que a igreja presta? A que a gente devota o nosso coração? Se a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, é possível das duas uma. Ou a gente, de fato, vê que a gente está no caminho certo, na resposta, e a gente continua fazendo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente foi chamado para fazer. Ou é possível que a gente perceba que a gente se perdeu em algum momento e que por isso é melhor a gente voltar para o lugar do qual a gente nunca deveria ter se desviado, para continuar fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. E você pode falar: mas isso é um exagero, a gente se desviar desse jeito. Não. Na carta de Apocalipse, naquele trecho onde Jesus escreve para 7 igrejas, ele diz para uma delas: presta atenção onde você caiu, se arrepende, se converte, se levanta e retoma o caminho. Retoma o caminho. O apóstolo Paulo, em outra carta, não essa que nós lemos, ele diz: olha, você que está de pé, cuidado, para que não caia. Não é? Então, quando eu trago essa questão para a gente refletir sobre a nossa missão, segundo a palavra de Deus, não é porque nós cometemos uma loucura ou nós nos desviamos propriamente, é porque para a gente cair basta estar de pé, não é o que dizem? Então, aqui nós temos um trecho de uma carta que Paulo escreveu para uma comunidade e que eu acho que é um trecho importante para a gente responder essa pergunta: qual é a nossa missão no mundo? No mundo. Por que nós existimos? Qual que é a nossa essência? E aí o Paulo dá pelo menos 3 indicações aqui para que a gente possa formular uma resposta. Primeiro, a missão da igreja nesse mundo
É simples, não vou falar nada de mirabolante. É pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Nós nos reunimos em torno da palavra de Deus. E nós estamos aqui nesse mundo com uma incumbência simples: pregar a palavra de Deus através de Jesus. Simples, feijão com arroz. A gente está aqui para anunciar às pessoas princípios basilares, princípios fundamentais, necessários, assim a gente crê, que formam aquilo que a gente chama palavra de Deus, e que nós baseamos toda essa palavra nessas escrituras que nós chamamos de Bíblia. É lá onde nós encontramos os princípios que norteiam a nossa vida. A Bíblia é um livro valioso para nós, porque nele a gente encontra os princípios norteadores da nossa vida. E a gente está aqui, enquanto igreja, nesse mundo, para poder partilhar com as pessoas que desejarem ouvir a razão da esperança que há em nós. Que princípios são esses, de fato, que norteiam a nossa vida? Quais são esses princípios? Então é mais simples do que parece. A gente não está aqui para construir um império. A gente não está aqui para isso, nesse mundo. A gente não está aqui para ser a maior força numérica do mundo. Esse também não é a missão da igreja, essa. A gente não está aqui para passar por cima de tudo e de todos que são diferentes, também não. A gente está aqui para partilhar a palavra de Deus com decência, com conveniência, quando oportuno, quando solicitado, mas é para isso. Para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Então nós, PIB, em Vila Nova Cachoeirinha, situada na rua Júlio Augusto Henrique 324, a gente tem portas abertas, como foi dito aqui, inclusive durante a semana. Nós organizamos encontros, nós organizamos agendas, nós fazemos eventos aqui e fora daqui, inclusive. Para quê? Para pregar a palavra de Deus. Para dizer às pessoas que há princípios que mudaram a nossa vida e que podem mudar também a vida delas. A gente está aqui para dividir com essas pessoas aquilo que fez muito sentido para a gente, aquilo que inundou o nosso coração, aquilo que nos trouxe esperança, que encharcou o nosso coração com essa água que vem do céu e que nós chamamos de água da vida, que jorra para a eternidade. Pregar o Evangelho. Não crescer numericamente sobre todas as coisas a despeito de qualquer coisa. Obviamente que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ver uma igreja cheia. Mas essa não é a missão da igreja. Não é. Não é ter força, não é ter poder, não é estar estrategicamente em alguns lugares, mas é pregar a palavra. E palavra audível, como eu estou fazendo aqui com vocês, essa palavra que vocês conseguem ouvir, mas palavra, sobretudo, visível. Tem uma frase que a gente não sabe de quem é. Alguns atribuem a São Francisco de Assis, mas os historiadores de São Francisco de Assis dizem que não é dele. Sabe essas frases, que é sempre do Carlos Drummond, de Andrade, ou da Lispector, né? Mas que a gente não sabe o que é, mas que você provavelmente já ouviu, que diz: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho com a sua vida. Essa é uma palavra visível, que as pessoas podem ver, com a vida em primeiro lugar. Com a vida em primeiro lugar. E com a voz, quando necessário, quando conveniente, quando oportuno. Essa é a missão da igreja. Tornar essa palavra de Deus visível. Prega onde você estiver com a sua vida, com as suas habilidades, com o seu talento, onde você está. Tenha essa consciência. E veja, pregar a palavra é anunciar o Evangelho, não é anunciar o poder da igreja. Porque às vezes a gente se confunde aí. Às vezes a gente quer pregar o poder da igreja cristã, mas a palavra que a igreja prega não é nem da igreja, é de Deus. A gente não tem
autoridade sobre essa palavra. Essa palavra nos é entregue somente para a gente repassar essa palavra. Algumas igrejas fecham, outras igrejas perduram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E não necessariamente pregar a palavra significa, né, como a gente faz classicamente, né, a pergunta: você quer aceitar Jesus? É uma pergunta que você pode fazer, mas não necessariamente é só isso, né, porque a gente pode, com a nossa vida, fazer a proclamação dessa boa notícia do Evangelho. Então, pregar a palavra. Missão da igreja. Depois Paulo, ele nos dá outra dica, que a missão da igreja nesse mundo é anunciar à humanidade, para toda a humanidade, o mistério que por tanto tempo ficou oculto, ele diz. E que mistério é esse que Paulo fala nessa carta? Cristo, o mistério de que Deus, o Deus invisível, tem face. A gente pode ver. E essa face pode ser vista em Jesus. Em Jesus. Esse é o segundo ponto, que é a continuação do primeiro. E são coisas diferentes, vejam bem. Porque o primeiro ponto tem a ver com você dizer que com a sua vida, que ela aponta para os princípios bíblicos. A sua vida é a própria pregação da palavra. O primeiro ponto tem a ver com uma vida tal que as pessoas vão achar interessante a forma como você vive. As pessoas vão se perguntar: por que você trata tão bem a sua esposa, o seu esposo, a sua irmã, o seu irmão? As pessoas vão se perguntar, né, e ficar talvez maravilhadas como você vive as suas relações, como você caminha na sua sociedade, como você é uma pessoa honesta. Então, tem a ver com assumir esse compromisso de difundir os princípios que norteiam as nossas vidas a partir da nossa vida mesmo, das práticas, dos nossos gestos, das nossas palavras. Mas o segundo ponto tem a ver com dar um passo mais específico, que é o de dizer: isso tudo que a gente faz porque a gente descobriu o mistério que estava oculto, mas que foi revelado para a gente. Que é o quê? É o Deus invisível. Ele revelou a sua face em Jesus Cristo, e na face de Jesus, então, a gente vê todas essas coisas que são norteadoras para a nossa existência. É desse mistério que o apóstolo Paulo está falando aqui, que Deus, que não podia ser visto por ninguém, agora é visto em uma pessoa, em Jesus. E isso parece um pouco banal para a gente que sempre ouviu isso, né? Mas você imagina um povo que foi todo construído na sua intelectualidade, na sua espiritualidade, a partir dessa ideia de que Deus é todo outro. Deus é uma alteridade radical. Deus é espírito. Deus não cabe nem no céu nem na terra, porque ele está para além. Deus não se assemelha a um ser humano. Ele é aquele que ocupa ao mesmo tempo todos os espaços e que nós não podemos ver. Essa era a imagem de Deus. Imagine um povo que via Deus dessa forma. Aí chega uma comunidade que diz assim: então, esse Deus que não cabe no universo, porque é maior do universo e tudo fez, ele se fez caber no ser humano. Ele se fez caber no ser humano, de modo que agora, se a gente quer saber como que Deus é, a gente pode olhar para esse ser humano. Esse é o mistério que estava oculto. Então não basta que a gente anuncie com a nossa vida princípios maravilhosos, mas é importante que haja espaço na nossa vida para que a gente diga para as pessoas que a gente pratica, e a gente pratica tudo isso por quê? Porque a gente encontrou Deus na face de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos cristãos. Nós seguimos o Cristo e nós reconhecemos na nossa experiência de fé o Cristo como Deus. Como Deus.
Então o apóstolo Paulo diz isso também da necessidade de a gente anunciar a face de Deus em Jesus. Ele fala em outra carta, algumas pessoas, elas estão tateando no escuro, tentando encontrar Deus. Ele diz, mas esse mistério já foi revelado. Você já deve ter encontrado talvez pessoas assim, pessoas que vão para lá e vão para cá à procura de uma espiritualidade, que não falam o nome de Deus, preferem chamar de universo, preferem chamar de coisa maior, que ao mesmo tempo estão buscando, porque tem uma ausência, uma presença que sentem em sua alma. Talvez você esteja assim nessa noite. Entrou aqui nesse culto procurando uma presença, tateando no escuro. Talvez nesse culto você esteja assim, procurando Deus. Porque tem gente que ainda não sabe que Deus se fez revelar em Jesus. Ele se revelou em Jesus e é por isso que a gente precisa dizer sim. Cristo é a expressão visível de um Deus que é Espírito. Então, se você quer ver Deus como Ele é, se você quer ver o homem como ele deve ser, a mulher como ele deve ser, o ser humano em geral, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Jesus precisa ser esse espaço de encontro com o nosso olhar. Sabe, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa referência, Jesus como acolhimento, Jesus como relacionamento, Jesus como ser humano. E não hipoteticamente. A gente precisa ir para as páginas dos evangelhos. Se você não tem familiaridade com a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai para lá e olha a vida de Jesus, porque é lá que Deus está revelado. Não começa a ler a Bíblia com Levíticos e Números, não. Você vai ter preguiça e vai parar no meio. No começo, talvez. Começa com os evangelhos. Vai ler sobre Jesus, sobre quem ele era, como ele viveu, como que ele tratava as pessoas, do que ele mantinha distância, de quem ele se aproximava, o que ele tolerava, o que ele não tolerava, quem ele acolhia, no que ele diferia das pessoas em sua volta, porque Jesus é a expressão de um Deus que é Espírito. É o mistério que outrora estava oculto, mas foi revelado por Deus, em Jesus. Permita-me usar o seu exemplo, Elisa, do pôr do sol. Porque é verdade que eu posso ver Deus num belíssimo pôr do sol. Eu posso ver Deus. Eu, por exemplo, fui ver no nascer do sol. Acordei cedo, 5 horas da manhã, nas minhas férias. Perguntei se alguém queria ir comigo, ninguém respondeu. Estava todo mundo dormindo no mesmo quarto. Mas fui ver, 5 horas da manhã, sozinho, uma praia maravilhosa. Fui lá falar com Deus, vendo o sol nascer. Eu vi no mar, coisa linda, coisa linda. Nasceu no mar, assim. Lá em Ilhéus nasce no mar? Também, olha lá, coisa linda. Eu posso ver Deus, de uma certa forma, ali, na criação. Mas nem o nascer do sol, nem o pôr do sol mais lindo, mais bonito, poderá me revelar Deus do jeito que Jesus me faz vê-lo. Por quê? Porque no nascer do sol, eu vejo na criação um Deus maravilhoso, que criou todas as coisas. Mas na face de Jesus, eu vejo um Deus que me ama incondicionalmente, que se doa por mim, que morreu e ressuscitou, e que faz isso infinitamente por mim, e que molda a minha vida, não apenas para eu ficar arrepiado com a beleza da sua criação, mas que molda a minha vida com a força poderosa do seu caráter e do seu amor. É isso que eu vejo em Jesus. Então a gente precisa fugir de uma espiritualidade abstrata, sabe? Que faz a gente acreditar no papel, que nosso papel é somente princípios. Não é somente princípios. Porque a gente precisa entender que os princípios são necessários por conta de Jesus. A missão da igreja, então, é pregar a palavra através da sua vida,
e dos valores que norteiam a nossa vida, e a gente encontra isso nas Escrituras, mas também apontar para Jesus, explicando que Jesus é essa face do Deus revelado. E aí, o último ponto que eu vejo nessa carta que o Paulo trabalha é a missão da igreja, que é, então, pregar a palavra, mostrar o mistério que estava oculto outrora e que agora foi revelado em Jesus, a face de Deus, de um Deus amoroso, mas é também lembrar as pessoas que justamente, graças a esse Jesus em quem a gente vê a face do Deus eterno, todo mundo pode viver com esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que o apóstolo Paulo diz. É interessante que ele começa esse capítulo, essa carta, escrevendo, né? Eu estou sofrendo, eu estou trabalhando arduamente, porque eu quero. Na verdade, é aquilo que eu recebi. É que mais pessoas entendam que há esperança. E essa esperança é resultado da vida de Jesus Cristo na gente. Na gente, ele diz isso. Esperança. Esperança. Pode parecer um discurso comum, mas o que mais a gente batalha na vida, na nossa jornada, senão a possibilidade de a gente continuar carregando esperança no nosso coração. Quem perde esperança, perde o desejo da vida, perde o desejo de viver, perde o sentido da jornada. Não é? Porque a esperança é essa força que puxa a gente de um tempo que a gente não chegou e não conhece, e de um lugar que a gente ainda não está, para que no tempo presente, no aqui e agora, a gente continue a caminhar para esse lugar. É isso que é a esperança. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa fadada a ser dragada pelos buracos existenciais. É uma pessoa petrificada na história. Então, esperança é um negócio que a gente não pode perder de jeito nenhum. E o que o Paulo está dizendo aqui é que a nossa missão nesse mundo, ao pregar a palavra, ao apontar para Jesus como a face de Deus, é dizer para as pessoas, a esperança, viu? Pode ter esperança. O Martinho Lutero, teólogo, um dos grandes nomes da Reforma Protestante, ele diz assim: se eu soubesse que o mundo acabaria, ou fosse acabar amanhã, ainda assim, eu plantaria uma árvore. Ele diz. A gente pode até se frustrar e não esperar mais nada de algumas realidades, como foi dito aqui, né? Pais que envenenam filhos. Mas em nome da esperança, nós carregamos essa vocação. Nós não podemos deixar de plantar árvores, como diz o Lutero. Um outro teólogo cristão, Jacques Ellul, diz que a esperança é a paixão do impossível. A gente crê no impossível. A gente crê que pode mudar. É a atitude que consiste em crer que há um jeito, que há um futuro para aquele que não espera mais. Inclusive para a gente, em algumas realidades que a gente não espera mais. Esperança, sabe? Coloco diante de você, Deus diz lá no Antigo Testamento, a vida e o bem, a morte e o mal. E ele diz, escolha, pois, a vida e viverás. Então a nossa missão é dizer para as pessoas, escolha a vida, meu irmão, minha irmã. Escolha a vida, tem esperança. Cristo venceu, Cristo habita em nós. Ele é a esperança da glória. Então, quando você pensar que chegou ao fim, não chegou. Quando você pensar que acabou, você diz, não acabou. Por quê? Porque Cristo em nós, a esperança da glória, essa é a nossa missão. E é uma missão bonita, maravilhosa. É linda, não é? É de uma beleza, de uma profundidade, eu acho.
E é por isso que eu comecei falando das estatísticas, porque é uma tragédia a gente se perder no exercício da nossa missão, querendo ser a igreja mais forte, querendo ser a igreja mais poderosa, querendo ser a igreja, a única religião que se manifesta na sociedade. Sabe, a gente ser seduzido pelas estruturas de poder, do que quer que seja, acreditando que os números podem mostrar se a gente é mais forte ou se a gente é mais fraco. Há outras coisas na missão da igreja que são mais profundas e mais importantes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Lá em Apocalipse, nesse trecho que eu já citei, onde Jesus escreve para 7 igrejas, ele diz assim para uma igreja, a igreja de Filadélfia, ele diz: eu pus uma porta aberta diante de ti que ninguém poderá fechar. Esperança. E diz assim: pois você é fraca, pois você tem pouco poder, mas guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. Olha a construção. Você tem cartas ali de igrejas que se dizem poderosas e numerosas e que ele rejeita. E ele diz: eu pus uma porta aberta que ninguém vai poder fechar porque você é fraca, mas guardou a minha palavra e não renegou meu nome. Palavra, nome, Jesus e a esperança de uma porta que ninguém pode fechar. Vocês estão entendendo? É como Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A gente não precisa ser poderoso. A gente não precisa ser totalidade. E daí que nós seremos X% daqui a alguns anos. Se fôssemos um punhadinho de gente, a gente estaria aqui com, assim, pelo motivo mais nobre que alguém poderia se movimentar na vida. O desejo de se levantar com a sua vida e com a sua voz e anunciar para as pessoas que há esperança. Eu me lembro de uma igreja que eu ia pregar em Lunel. Quando eu estava na França, eu era pastor da igreja de Montpellier, mas ia ajudar a igreja de Lunel, que era uma igreja de 15 membros, o mais novo tinha 60 anos. E eles estavam ali numa cidadezinha. E aí, pelas estatísticas, a gente falaria o quê? Não vai durar muito, né? Pelas estatísticas, a gente falaria igreja pobre. Alguma coisa aconteceu aí, essa galera não tem fé, ou não sabe fazer igreja, não está ouvindo. Era uma igreja de senhores vivos, que escutavam a palavra, que iam lá no Hospital do Coração, que era uma organização de comida que dava justamente para estrangeiros. Era uma igreja que estava vivendo. E que, inclusive, me dava oferta, porque eu era missionário, recebia oferta, me ajudava no sustento, para você ver. Porque é fraca o poder de Deus, mas guardou a palavra. Então não importa, a nossa vida não é medida pelos cálculos societais. A vida da igreja, não. A gente está aqui nesse mundo como parte do corpo de Cristo, que se reúne com muitos outros homens e mulheres que se espalham na terra e que decidiram assumir essa missão, dessa mensagem mais linda de pregar esperança no mundo há 2000 anos. Pregar a palavra, apontar a face de Jesus e mostrar para as pessoas que tem jeito, que tem vida, que a gente pode escolher a vida. Então, meu irmão, minha irmã, quando você sair daqui nessa noite, for para sua casa, e a semana começar, para alguns amanhã, para alguns já começa hoje, lembre-se do seu compromisso, da sua missão, que é a nossa missão para sempre, pregar a palavra onde você puder, quando você puder, com a sua vida, mais do que com a sua voz, com a sua vida. E que a sua vida seja a Bíblia que muitas pessoas lerão, porque nem todas as pessoas vão ter o interesse de abrir e olhar a Bíblia ou baixá-la no celular. Mas você pode fazer com que a sua vida seja a Bíblia que ela vai ler.
a palavra de Deus que se manifesta ali através da sua vida. Viva a vida mais bela, mais bonita que você puder, no compromisso com esses princípios que você tem, porque você vai impactar a vida de alguém. Pode acreditar nisso. Às vezes eu acho que Deus não nos dá o relatório das vidas que são impactadas pelas nossas vidas, para a gente não crescer em soberba, né? Na lógica de Jesus, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Quer dizer, mas eu tenho certeza que se a gente cumpre a nossa missão de viver essa vida mais bonita que a gente pode viver para embelezar o mundo, a gente impacta muitas vidas, mesmo sem saber. Depois lembre-se, você é um seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré. Então, se você puder, diga a si mesmo e às pessoas que tudo isso que você vive tem a ver com o encontro maravilhoso que você teve com esse Deus revelado, que você encontrou em Jesus, na face de Jesus. Não é porque você encontrou gente bacana, não é porque você encontrou uma comunidade acolhedora, não é porque você foi seduzido por A ou por B, etc. Não é porque você encontrou um grande pregador, que você o segue na internet, etc. Não, é porque você encontrou Deus na face de Jesus. Ser cristão, no fundo, embora a gente precise da instituição, não é pertencer a uma instituição religiosa, mas é encontrar Deus na face de Jesus. É isso que é ser cristão. E dizer assim, agora eu vi como Deus é, e agora eu sei como eu tenho que ser. E 3, ao sair por aí, na sua vida, na sua jornada e nessa semana, nesse mundo belo, mas que é também assustador às vezes, no que você puder, como você puder, quando você puder, leve esperança para as pessoas. Pare de amaldiçoá-las. Pare de mandá-las para o inferno. Leve esperança para as pessoas. Tem gente precisando ter o seu coração reaquecido por uma palavra de esperança que você pode dar, por um gesto de esperança que você pode ofertar. E quando você perceber que alguém está ficando para trás, sabe? Que os pés de alguém estão sendo sugados por esses buracos existenciais, que alguém está aprisionado no passado pela culpa ou por alguma coisa e não consegue sair de lá, se aproxime dessa pessoa e diga, meu irmão, minha irmã, há esperança. Vem, me dá a mão, vamos continuar caminhando. Olha ali Deus, em Jesus, tem esperança. Vamos para frente, não desiste não. Por quê? Porque Jesus está aí para nos salvar e mudar a nossa história, para abençoar e nos conduzir para um futuro, para nos tirar da casa da escravidão e nos conduzir por esse caminho de liberdade. Se a nossa vida for assim, eu acredito que essa luz de Deus vai poder brilhar muito na vida das pessoas através da nossa igreja, da gente. Minha oração é que a nossa missão seja cumprida com zelo, com dedicação, apesar de nós, apesar da gente, e que Jesus faça no nosso mundo a nossa luz, a luz da sua igreja, que nós somos, brilhar. Amém? Amém.